Olá pessoal, Fábio Akita. E no episódio anterior a gente viu o antigo FAT em detalhes e como ele evoluiu até o FAT32. Demos uma pequena olhada nos primórdios do NTFS, do HFS e como passamos a implementar file systems com estruturas de árvore, os B+trees. Vamos continuar exatamente de onde paramos para falar dos principais file systems que surgiram depois nos anos 90 até hoje. Vai ser uma longa história, então vamos lá. Para começar, eu estava pensando em escovar bit do sistema de arquivos de Unix e Linux, mas eu acho que o mais importante você já viu, que o conteúdo dos arquivos, a linguiça de bytes, fica fatiado em clusters e que as folhas de uma árvore B+trees apontam para esses clusters. A árvore em si tem nós com múltiplos filhos e cada nó é uma estrutura de dados que grava os metadados como nome de arquivo ou diretório e suas propriedades. No mundo Linux, as duas estruturas mais importantes são os inodes ou index node e dentry ou directory entry. Basta entender que inode e dentry são structs, interfaces. Se quiser saber mais sobre eles, basta abrir o arquivo de cabeçalho fs.h no código-fonte da kernel. Isso aqui do lado é uma versão simplificada. Um inode carrega os metadados que representam um arquivo ou um diretório. Veja, por exemplo, os campos de user ID, group ID, que você normalmente modifica com comandos como chown. E olha aqui onde ele grava os timestamps. Você consegue ler esses metadados do inode usando o comando stat, como eu fiz aqui. Olha os metadados organizados de forma legível. O nome do diretório ou arquivo fica na estrutura dentry, que você pode ver aqui do lado simplificado. De importante é que o dentry também aponta para uma estrutura mestra, que é o superblock, que vai definir o file system em si. Pense nela como a raiz da árvore. Os dentry apontam para o superblock e para inodes, e a inode aponta para o file ou arquivo. E não só isso, quando falamos que tudo em Unix é um arquivo, é porque arquivos propriamente ditos e dispositivos, até named pipes, são representados por inodes. As diversas operações que podem ser feitas em cima de inodes são definidos em outra estrutura, o inode operations. Veja como ela tem ponteiros para funções nomeadas como create, mkdir, rmdir. A kernel do Linux não fala diretamente com o file system, ela fala com uma camada de abstração chamada VFS, que é o Virtual File System, e ele que fala com o file system propriamente dito. Sistemas operacionais modernos aceitam diversos file systems diferentes, como o Windows aceita NTFS ou FAT. Cada file system no Linux precisa preencher essa estrutura para apontar para funções específicas de sua implementação, mas todos devem lidar com essas estruturas como inodes ou dentry e assim se tornam compatíveis com o Linux. Se você for programador, o inode operations é como uma interface implementada por uma classe num ext4 e os métodos dessa classe recebem objetos inode ou dentry para trabalhar e ir populando e gerenciando a árvore. Como você só vai ter que lidar diretamente com isso se estiver criando um novo file system ou módulos de kernel, saber só isso já deve ser suficiente para continuar. Um dos recursos que é normal hoje, mas antigamente só se usava em máquinas corporativas como minicomputadores AIX da IBM ou Workstation Silicon Graphics, é journaling. Muita gente nunca ouviu falar disso, mas um journal é um diário, é tipo um log implementado normalmente como um log circular, e circular para não crescer para sempre. A gente costuma pensar que quando mandamos criar ou apagar um arquivo é só uma operação que acontece instantaneamente, mas não é assim. São conjuntos de operações, como qualquer programa que você escreve, uma função formada por múltiplas instruções. Por exemplo, apagar um arquivo no sistema de arquivos de Unix e compatíveis vai ter pelo menos umas 3 operações. Primeiro, precisa remover a estrutura de entrada de diretório da árvore. Um detalhe de implementação é que precisa devolver a estrutura de inode para o pool de inodes livres. E finalmente precisa liberar os blocos do disco para o pool de blocos livres. Quando tem um crash por bug ou pane elétrica, pode justamente parar no meio de uma dessas 3 operações, e isso vai deixar nossas estruturas de dados num estado inconsistente ou corrompido. Por exemplo, a entrada de diretório foi removida da árvore, mas o inode correspondente não foi devolvido para o pool de inodes, e assim por diante. Por isso que em Linux antigos, se você bootasse a máquina apertando o botão de reset sem dar shutdown, no próximo boot ele forçava a rodar a ferramenta fsck, que é o File System Check, que quem já viu sabe que é lento e você é forçado a esperar, porque para detectar onde que pode estar corrompido não tem jeito, precisa navegar nó a nó da árvore do sistema de arquivos e checar inode por inode.
Por isso inventaram a ideia de um journal. Um journal pode ser implementado de várias formas, numa partição escondida, num arquivo escondido, num outro HD secundário separado, mas enfim, a implementação vai variar dependendo do file system. Mas a ideia é primeiro escrever aquelas 3 operações que eu falei nesse log e só depois começar a executar em cima da árvore de verdade. Se a operação for interrompida na metade, no próximo boot o sistema de arquivos pode checar as últimas operações no journal, daí ele termina se puder ou volta para o último estado indicado no journal. E de novo, é um trade-off. A gente está usando mais espaço em disco para uma estrutura de suporte, ou seja, vai de novo ter um pouco menos de espaço livre para você. Por outro lado, temos menos chance de acabar com o nosso sistema de arquivos corrompido e perder tempo tentando detectar o erro para consertar. No Windows antigo, quando isso acontecia, no boot ele carregava o ScanDisk, que é o equivalente FSCK no Windows. Hoje você nunca vê ele. Isso porque FAT32 não suportava Journal, mas o NTFS, que foi introduzido pelo Windows NT, suporta. Essa era uma das grandes diferenças. O Mac também evoluiu seu HFS e lá pela versão 8 do antigo macOS dos anos 90, criou o HFS Plus, que além de atualizar suas estruturas para 32 bits, também passou a adotar um Journal. Até poucas versões atrás, o macOS ainda usava o HFS Plus como file system principal e depois foi substituído pelo APFS, mas eu já falo dele. Falando rapidamente em Macs, todo mundo sabe que depois de ter sido expulso da Apple, no meio dos anos 80, o Steve Jobs fundou a Next para produzir workstations Unix e competir no mercado da Sun e Silicon Graphics. Para isso, o time dele criou o Next Step, que era um Unix no espírito de um Solaris ou Irix, e usava o file system UFS como outros Unix da época. Durante os anos 90, a Apple foi decaindo sem parar, passou na mão de vários CEOs e ninguém conseguiu recuperar a Apple. No meio dos anos 90, só 10 anos depois, todo mundo já estava contando os dias para a Apple declarar falência e fechar as portas. Daí, o último CEO dessa geração, o Gil Amelio, fez a única coisa que dava para fazer, convidou o Steve Jobs para voltar, e o resto é história. Nessa época, o sistema operacional dos Macs era o System 9. O System, naquele ponto, já estava praticamente perdendo para o Windows 98. Era ridículo como o software deteriorou em pouco mais de 10 anos, partindo da referência que todo mundo queria ser para um sistema legado e atrasado. Quando o Jobs voltou em 97, ele trouxe toda a propriedade intelectual da Next, incluindo o Next Step, e toda a biblioteca orientada a objetos feitos em Objective-C para criar aplicativos modernos distribuídos em rede, que deixou até John Carmack babando. Mas para ficar compatível com os Macs, decidiram trocar o UFS, que é o Unix File System, pelo HFS, mais especificamente pelo HFS Plus, que foi lançado junto com o System 8.1 e adicionou suporte opcional a Journaling. Até hoje, se você for no Disk Utility dos macOS, que é o equivalente ao Disk Management do Windows ou um Departed do Linux, vai ter a opção de formatar o volume com HFS Plus. Como podem imaginar, Journaling foi uma das grandes discussões da comunidade open source do fim dos anos 90. Distros Linux começaram usando o Minix File System, e Minix, que é o sistema operacional inspirado em Unix, criado pelo lendário professor Andrew Tannenbaum para ensinar sistemas operacionais na faculdade. Já não se fazem mais professores como Tannenbaum. E o file system dele era muito bom, muito estável, mas tinha as limitações daquela época do começo dos anos 80, onde a gente economizava bytes, desperdiçando o menos possível, e por isso os nomes de arquivos só suportavam 14 caracteres de comprimento e partições de 64 megabytes no máximo. A comunidade ajudou o Linus Torvalds e perto da versão 1.0, o MFS foi trocado pelo Extended File System, ou EXT, que era inspirado um pouco no Minix, mas também no UFS, que é o Unix File System, e seu sucessor, que foi o Berkeley Fast File System, ou BSD-FFS. Se não me engano, a gente ainda usa uma versão atualizada do FFS nos FreeBSD da vida. O EXT foi substituído pelo Second Extended File System, que é o EXT2, que foi o file system mais adotado no meio da década de 90 no mundo Linux. Comparado ao FAT do MS-DOS, era muito superior. Suportava volumes de até 32 terabytes, arquivos de 16 GB até 2 TB, nomes longos de 255 caracteres e muito mais. E não devia nada ao HFS do Mac ou HPFS do OS2. No meio dos anos 90, acho que só o HPFS, o EXT2 e o FAT32 é que ainda eram popularmente usados e não tinham um sistema de journaling. O OS2 foi caindo em desuso e no fim dos anos 90 a IBM substituiu o HPFS pelo mesmo file system que usavam nos mini computadores mais parrudos AIX, o JFS, que significa justamente Journaling File System.
O Silicon Graphics tinha um sistema operacional Irix, como eu falei alguns episódios atrás, e o file system deles era um dos mais sofisticados de alta performance com operações paralelas de I/O, extents, implementado com B+trees e, claro, journaling. E esse era o XFS. Ambos XFS e JFS foram portados para Linux no começo dos anos 2000 e por isso que você ainda vê eles por aí. Em paralelo, surgiram outros, como o controverso RiserFS, que foi o primeiro file system com journaling que apareceu para Linux antes ainda do JFS e do XFS. Ele virou o file system padrão da distribuição SUSE, que migrou para ext3 em 2006. E eu imagino que uma das razões da migração foi o que aconteceu com o autor do RiserFS, que é o Hans Reiser, que tinha fundado a empresa Namesys. Em 2006, ele foi preso e em 2008 foi condenado por ter assassinado a esposa Nina Reiser. Depois disso, ex-funcionários da Namesys deram continuidade ao RiserFS junto com voluntários. No fim dos anos 90, a adoção do Linux cresceu exponencialmente e as fraquezas do ext2 davam mais e mais dor de cabeça, especialmente a demora que era o FSCK, que era forçado a rodar no boot toda vez que você resetava a máquina sem dar shutdown. E de fato, vira e mexe, você perdia inodes no caminho. Então fizeram um fork do ext2 e acrescentaram a função de journal em cima. Renomearam tudo para ext3 e ele foi fácil de adotar porque era compatível com o ext2. Não precisava reformatar as partições, só carregar o novo file system, então migrar era mais fácil. Vamos dar uma pausa para resumir um pouco. No mundo Microsoft, a gente pulou dos anos 80 para os anos 90, evoluindo o maldito FAT de FAT12 para FAT16, para VFAT e FAT32. Era essa porcaria que usávamos no Windows 95, 98 e ME. Depois da parceria do OS2 com a IBM, a Microsoft foi evoluindo em paralelo o Windows NT, que era código novo feito do zero e diferente do Windows 95. Ele tinha o NTFS, que comparado com o FAT32 era anos-luz à frente, suportava volumes muito maiores, arquivos muito maiores, nomes longos, sistema de permissão e tinha journaling. NTFS sobrevive até hoje. No mundo Mac, depois do lançamento do revolucionário Macintosh em 1984, eles pularam do Macintosh File System, ou MFS, para o Hierarchical File System, ou HFS, que já era baseado em B+trees, suportava nomes longos, mas tinha limitações no tamanho de arquivos e partições. Era tipo um VFAT pouca coisa melhor. Isso ia melhorar em 1998 com o lançamento do System 8.1. A gente ainda estava há alguns anos antes da Apple terminar de adaptar o Next Step para virar o macOS 10, que só seria lançado no ano 2000. Por quase 20 anos, os macOS iriam usar o HFS Plus. No mundo Linux, tinha a herança dos Unix File System, e isso derivaria no Extended File System, ou EXT. Ele ia evoluir para o EXT2, que foi o mais usado nos anos 90 e começo dos anos 2000. E como estava ficando atrasado, outros começaram a aparecer, como o RiserFS, que foi um dos primeiros a suportar journaling e outras funcionalidades que melhoravam a performance. Ao mesmo tempo, a IBM contribuiu abrindo o Journaling File System, ou JFS, para o mundo Linux, e além do OpenGL, a Silicon Graphics, nos seus últimos dias, também abriu o XFS que usava nos IRIX para o mundo open source. Mas quem acabou sendo mais adotado, principalmente pela facilidade e compatibilidade, foi o ext3. E a partir de 2006 começou o desenvolvimento do ext4, que só passou mesmo a ser adotado depois de 2010. Hoje, o file system mais usado de Linux em desktop e notebook provavelmente é o ext4 mesmo, mas em servidores talvez seja um pouco diferente, como já vamos ver. Esse é o panorama até os anos 2010. Eu não sei porquê, no mundo doméstico, file systems meio que estagnaram nos primeiros 15 anos do século 21, mas no mundo de data centers a coisa evoluiu diferente. Uma das últimas contribuições da antiga Sun e seu sistema operacional Solaris, baseado no DNA do Unix System 5, foi a introdução do file system ZFS, o Zeta File System. Se você nunca ouviu falar, devia procurar saber. O ZFS foi definitivamente a próxima grande evolução na história de file systems. Nenhum dos que eu falei chega perto. Ele inicia a geração de file systems que não enxergam só uma partição do HD, mas também é um gerenciador de volumes ao mesmo tempo. Ele sozinho suporta criar um único volume em cima de vários HDs num pool, que é piscina. A gente fala bastante o termo pool, mas pense nessa palavra como sendo um conjunto de alguma coisa. É só um nome mais fancy. Enquanto estava todo mundo achando que ter journaling já era suficiente, o ZFS estava preocupado com coisas maiores. O mercado da Sun e seus Solaris, principalmente depois que foi comprada pela Oracle, era equipar servidores que rodavam bancos de dados realmente massivos, como a própria Oracle. Quando a Oracle comprou a Sun, ela continuou evoluindo o ZFS.
Muitos dos file system doméstico sequer incluíam checksums. Para quem não sabe o que é um checksum, recomendo assistir esse vídeo do Ben Eater, que eu vou deixar linkado nas descrições abaixo. Mas, em poucas palavras, é uma forma de certificar um bloco de bytes. Se alguém inexperiente quisesse saber se um bloco não foi corrompido, talvez ele mantivesse pelo menos uma cópia exata desse mesmo bloco. Mas isso seria um puta desperdício, não dá para saber qual dos dois blocos que está certo ou se os dois estão errados, só que ficaram diferentes por alguma razão. E essa é a forma mais rudimentar de detectar erro, mas desperdiçando o dobro de espaço. Em vez disso, o checksum é um número bem menor que sim, consome alguns bytes a mais, mas é da ordem de 1% ou menos para certificar um bloco de bytes e detectar erros. Pense em dígito verificador num código de barras. O NTFS do Windows incrivelmente já implementava checksums, mas o HFS Plus da Apple não, e só no ext4 do Linux que passamos a ter checksums nos journals, que é crucial porque dependemos dele para reconstruir as últimas operações no sistema de arquivos antes de uma pane. O ZFS vai além de checksums. Ao contrário do ext4 e outros derivados do Unix File System, o ZFS não usa ferramentas como o FSCK, ele tem sistemas próprios para diagnosticar erros e corrupção de dados. Nenhum file system é imune à corrupção de dados, mas lendariamente, para você corromper um ZFS precisa ser defeito de hardware. E se estiver usando um pool de HDs, precisa acontecer erro catastrófico de hardware em múltiplos HDs. É bem mais difícil um erro acontecer no ZFS do que qualquer outro. Nenhum outro chega perto. E eu sei, tem outras opções, eu vou chegar lá. Mas entenda que de 2005 em diante, se você quer montar um servidor de armazenamento sério de petabytes num data center, nunca vai usar HFS Plus ou NTFS e nem ext4, vai usar ZFS. ZFS está disponível também em FreeBSD e chegou a ser portado tanto para Linux quanto para macOS 10. Mas no Mac eles deixaram de suportar. Aliás, por muitos anos a gente ficou discutindo quando que a Apple ia oficializar o suporte a ZFS como file system principal. Alguns acreditam que o problema foi a Sun ter sido comprada pela Oracle, que deixou o resto da indústria meio insegura. Quando a Oracle adquiriu a Sun em 2010, ela parou o desenvolvimento da versão open source do Solaris, o Open Solaris. Muitos engenheiros originais da Sun se demitiram e iniciaram projetos paralelos como o OpenZFS, que tenta substituir todo o código proprietário do ZFS da Oracle para uma versão open source compatível com licenças de software livre. No outro lado do espectro, a licença CDDL do ZFS e OpenZFS é um problema para o mundo Linux e GPL. Alguns dizem que GPL e CDDL não são compatíveis, mas eu acho que ainda não tem um consenso. Na dúvida, o Linux não vem com o OpenZFS. Você pode manualmente baixar e instalar, mas suportar ZFS em Linux sempre vai ser um problema até esse ponto de licença ser resolvido. Como a licença BSD é menos restritivo, mais livre que o GPL, o CDDL não é um problema. Por isso que se você for montar servidores de armazenamento, é melhor preferir usar FreeBSD em vez de alguma distro Linux. No mundo doméstico de Linux, como o Ubuntu, só recentemente passou a suportar, a partir da versão 19, ainda meio experimental. Hoje mais estável, a partir da versão 20 do Ubuntu, dá para instalar ZFS de forma mais fácil e direto do instalador. A Canonical não é da bandeira xiita de software 100% livre, então ela tem versões de Ubuntu que vêm com coisas proprietárias, como os drivers binários fechados da NVIDIA e agora o OpenZFS. Além de checksums no nível de blocos e outras funcionalidades de alta recuperação para impedir corrupção de dados e dezenas de outras funcionalidades importantes que eu não conheço, a mais interessante, mesmo para usuários como nós, é a capacidade do ZFS de ter snapshots baratos por conta do sistema de COW, ou Copy on Write. Agora fudeu, vamos entender Copy on Write. Interessante que dos file system domésticos, nem o ext4 do Linux nem o HFS da Apple tem suporte a snapshots baratos, mas, de novo, o NTFS do Windows tem, se você tiver o serviço de Volume Shadow Copy ativado. Se for programador, um sistema de Copy on Write é mais ou menos parecido em conceito com o commit de Git. Como eu expliquei no começo, um arquivo no nível do sistema de arquivos é uma coleção de clusters ou blocos. Quando a gente edita um arquivo de texto e manda salvar, vai alterar só os blocos que foram modificados. O problema na maioria dos file systems é que essa modificação é feita in place, é literalmente escrever o dado novo em cima do bloco original. Se der bug ou falta de energia, isso pode deixar o bloco original no estado corrompido. Arquivos são divididos em clusters. Para simplificar, vamos imaginar que eu tenha um array que representa o arquivo. Cada posição do array aponta para um cluster. Se meu arquivo tem 10 clusters, vamos ter um array de 0 a 9. Faz de conta que o nó da árvore que diz hello.txt aponta para esse array.
Quero salvar uma modificação que vai alterar o conteúdo só dos clusters 5 e 6. Antigamente eu iria escrever os bits diretamente em cima desses clusters e pronto, mas hoje eu posso fazer diferente. Primeiro eu faço uma cópia só desse array. Isso vai ser rápido porque ele é uma estrutura pequena, só de endereços para os clusters. Agora eu escrevo o novo conteúdo em dois clusters novos. Feito isso, basta alterar o endereço das posições 5 e 6 desse novo array para apontar para os novos clusters. O que eu tenho agora? Do ponto de vista do sistema de arquivos, eu tenho dois arquivos com o mesmo nome, duas versões diferentes, mas eles não ocupam o dobro de espaço, porque os dois arrays apontam para a maioria dos mesmos clusters. Uma vez terminado, eu sei que o arquivo está seguro, então eu vou na árvore e só mando trocar o ponteiro do array antigo para o array novo. E pronto, eu salvei meu arquivo de uma forma segura. Mais do que isso, porque eu preciso apagar o array antigo? E se eu chamar a estrutura do array antigo de versão 1 e a estrutura do array novo de versão 2. Essa é uma das formas de fazer snapshots. Faz de conta que você quer fazer uma atualização de sistema meio arriscada, talvez dê pau e você não consiga mais bootar o sistema. Antigamente, a única opção que você tem é plugar um HD externo e fazer um backup de tudo. Dependendo do tamanho do seu HD, isso pode levar horas. E se desse para fazer uma cópia de tudo em segundos? Um backup normal vai levar horas, porque precisa copiar todos os bytes de todos os arquivos. Mas num sistema que suporta snapshots, como eu expliquei, via copy on write ou redirect on write, dá para fazer uma cópia só da estrutura de árvore, só os trechos modificados de cada arquivo que vai ocupar espaço novo, não vai sobrescrever em cima. Se você tem 100 GB de arquivos e faz um snapshot, ter duas versões ocupando praticamente os mesmos 100 GB. Por isso eu falei que em conceito parece um commit de Git. Um commit só tem as linhas modificadas de um arquivo e não uma cópia do arquivo inteiro. Se não assistiram o meu vídeo de como o Git funciona, recomendo ver depois. E se é tão fácil assim, por que não dá para fazer isso em FAT32 ou HFS Plus? Porque as operações de escrita são in place, elas sobrescrevem em cima dos blocos antigos para economizar espaço, mas como os HDs de hoje são ordens de grandeza maior, podemos copiar só os novos blocos para manter o espaço livre e manter os blocos originais sem tocar neles. E essa é a ideia por trás de garantir que você não vai acabar com dados corrompidos e crashear no meio do caminho. As versões originais nunca foram tocadas. Snapshots são como commits de Git, e assim como o Git você consegue voltar no tempo, facilmente consegue recuperar diretórios ou arquivos apagados ou modificados, porque os blocos originais permanecem no disco. Obviamente vai ocupar mais espaço com o tempo, mas de novo, espaço em disco hoje é muito barato. A gente pode desperdiçar espaço em disco para garantir que não vamos perder dados, e com o tempo podemos consolidar versões para recuperar espaço. Falando em duplicar, se você fizer uma cópia de um arquivo de um diretório para outro diretório, iria realmente copiar bloco a bloco do arquivo original. Se o arquivo original for grande e tiver vários gigabytes, isso ia levar pelo menos alguns segundos e ocupar o dobro de espaço no final. Mas num sistema de copy on write, vamos ocupar 0 bytes a mais. Tem até um processo de deduplicação para quando for copiar um arquivo, ele ver se já não tem outro com os mesmos bytes, daí só aponta para ele. Como o ZFS tem copy on write por bloco, enquanto ninguém mexer nos dois arquivos, eles vão apontar para o mesmo linguição de bytes. E a vantagem é que vai custar tempo zero e espaço zero para criar a duplicata. Só se um dos arquivos for modificado que realmente vão precisar ocupar espaço novo só dos blocos que foram modificados. A mesma coisa acontece na memória quando o Linux faz um fork de um processo, ou seja, cria uma duplicata desse processo para usar os diversos cores de uma CPU moderna. Se fosse uma cópia exata e o processo estivesse ocupando 100 MB de memória, cada vez que fizermos uma cópia devia ocupar o dobro de memória de novo. Se fizermos 3 forks, devia ocupar 300 MB de memória a mais. Mas no momento do fork, o processo original e os 3 forks vão todos ocupar os mesmos 100 MB originais. Só quando o processo voltar a rodar e o programa começar a modificar a memória, que só esses bytes modificados vão ser copiados para o espaço do processo novo e serem modificados. E como copy on write não altera os blocos originais, você não corre risco de corromper os dados originais durante uma operação se cair a luz. Os blocos originais permanecem no mesmo lugar. E isso significa que um sistema de copy on write bem implementado descarta a necessidade de um journal tradicional. Não é que ZFS não tem um journal, mas ele sozinho é superior a só um mero log circular. Além das provisões anticorrupção com checksums por bloco, pode ser configurado para realmente manter múltiplas cópias, usar algoritmos de checksum melhores como dedup, influenciar como requisições síncronas são feitas e controlar o cache para balancear performance, mas com algum risco de perder o que está no cache, como eu já expliquei. O ZFS olha para um NTFS ou HFS Plus e
cospe no chão. Porém, o ZFS é tudo menos fácil de usar. Usabilidade para usuários não técnicos é baixa. Se você configurar o ZFS errado, vai sim perder dados ou corromper tudo. É aquela velha história. Você pode configurar todos os aspectos de como o ZFS funciona, mas se mandar ele acelerar e bater na parede, é isso que vai acontecer. Mesmo assim, muita gente gostaria de ver o ZFS no macOS e por anos ficou no ar essa expectativa, mas isso nunca se materializou. A Apple não gosta de arriscar e com o controle da Oracle ela desistiu do ZFS e começou a desenvolver um novo file system dentro de casa mesmo. Isso levou ao APFS, que saiu só em 2017 no iOS 10.3 e macOS 10.13 High Sierra. Não é um ZFS, mas pelo menos é moderno. Eu chutaria que já supera o NTFS do Windows. De cara, ele tem essa funcionalidade de cópias baratas e deduplication usando Delta Extents. Se você tentar copiar um diretório gigante, vai ser barato porque não vai duplicar os bytes do conteúdo. Melhor que isso, o APFS implementa snapshots sem fazer cópia de todos os diretórios e arquivos, parecido com o que eu expliquei do ZFS. O Time Machine da própria Apple, que é o sistema de backup deles, meio que já tentava fazer isso usando o recurso de hard links. Isso é em nível de arquivo, ZFS no nível de bloco. Além disso, o APFS inclui o recurso que o NTFS já tinha, como encriptação moderna, integridade de dados via checksums, proteção contra crashes usando o redirect on-write, que é parecido com copy on-write, e por último, compressão dos dados. Eu nem mencionei ainda, mas compressão é uma coisa que eu particularmente não curto muito. Eu acho que não compensa o trabalho nem o risco. NTFS e ZFS também têm suporte à compressão. Talvez valha a pena se a maioria dos arquivos no sistema for fácil de comprimir, como arquivos de texto que desperdiçam muito espaço, mas coisas que já são comprimidas, como imagem JPEG, vídeos com codecs que já são comprimidos como H265 ou NVENC, o benefício é muito pequeno. Se você não sabe que precisa de compressão, então não precisa de compressão. É diferente de encriptação, isso eu recomendo que todo mundo ative, especialmente em notebooks que podem ser facilmente roubados no aeroporto da vida. A última coisa que você precisa é que alguém acesse seus dados. Ter uma senha não é suficiente, porque dá para montar um HD em outro computador e ler os dados. Macs sempre tiveram o File Vault em cima do HFS Plus mesmo. NTFS tem o sistema BitLocker e Linux tem o Lux. Então todos os principais sistemas operacionais suportam encriptação e você deveria ligar. Como a maioria das CPUs modernas tem instruções de encriptação, como AES, implementados em hardware, a perda de performance é imperceptível. Então perda de performance nem é uma boa desculpa. Só se lembre de não esquecer a senha, porque se esquecer é impossível recuperar seus dados. A única boa desculpa para não encriptar seus volumes é se você for uma desgraça para gerenciar a senha. Isso me lembra de outro recurso de sistemas de arquivos que é o Safe Delete. Eu não sei se você já consegue intuitivamente entender, mas um arquivo é dividido em múltiplas estruturas. Uma coisa é uma struct como dentry e inode, que vão guardar coisas como o nome do arquivo, data de modificação, criação, permissão. E outra coisa é o data fork, o linguição de bytes do conteúdo do arquivo propriamente dito. Quando você apaga um arquivo, é rápido, porque só tem que apagar o inode da árvore e pronto. Porém, os bytes do arquivo em si vão continuar no disco, só não vai ter nenhuma estrutura apontando para eles. Se você tiver treinamento forense, vai conseguir ler os bytes crus do HD e pode achar dados não encriptados em arquivos texto. Se você guardou senhas no arquivo de texto e depois apagou, esse conteúdo ainda vai estar no disco. Por isso sempre se fala para não guardar senhas em arquivos. A única forma de garantir que os dados em si foram apagados é sobrescrever bit por cima dos originais múltiplas vezes. Se você sobrescrever os bits do conteúdo, de fato está apagando os dados e precisa ser múltiplas vezes por uma característica de discos magnéticos de HDs mecânicos de manter as camadas magnéticas antigas embaixo das novas. De novo, se você for um técnico forense com técnica e equipamento adequado, consegue raspar os bits da camada mais nova e tentar ler os bits da camada de baixo. Por isso que um Safe Delete vai sobrescrever todos os bits do arquivo múltiplas vezes, e por isso é demorado e quase ninguém faz. Mas se seu HD estiver encriptado, basta perder a chave. Os dados já eram invioláveis porque os bits estão bagunçados e sem a chave não dá para ler, então não precisa sobrescrever nada. Além do APFS para Mac, o mundo Linux também ganhou
uma opção mais moderna. Como teve toda essa controvérsia da Oracle, licenças e tudo mais, apesar de existir uma versão aberta de OpenZFS para Linux, a adoção é baixa. Só distribuições focadas em serem instaladas em servidores de arquivo que usam. No mundo doméstico, só agora com o Ubuntu 20 que apareceu a opção de modo fácil de instalar. Mas toda essa controvérsia abriu caminho para um projeto novo e mais moderno, o ButterFS, que se lê como butter, de manteiga, embora eu sempre achasse que era better, de melhor, mas BTR tem a ver com a estrutura de dados que usa por baixo, que é um B+3 melhorado. Tem um paper que explica a inovação dessa nova estrutura de dados. Lembra toda a movimentação de nós que precisa fazer para rebalancear uma árvore? Essa versão, o interessante, parece ser que ele precisa fazer bem menos operações de rebalanceamento. O importante é que o ButterFS também é um file system de nova geração, como o ZFS, que ao mesmo tempo é um file system e um gerenciador de volumes, e também como o ZFS, permite criar volumes em cima de um pool de HDs, é implementado com copy on write, permite deduplicação de dados e snapshots baratos. Assim como o OpenZFS, poucas distros dão suporte a ButterFS desde a instalação. O Ubuntu 20, além de OpenZFS, também passou a suportar o ButterFS na instalação, e o OpenSUSE já vinha suportando também. E a SUSE tem histórico de adotar file systems mais modernos, mas possivelmente mais instáveis, como foi o caso do RiserFS no começo do século. O Fedora 33 também começou a adotar em 2020, então estamos bem num ponto de inflexão onde o ButterFS está estável o suficiente para ser mais adotado. O fato é que o ext4 é compatível com o ext3, que é compatível com o ext2, e é um dos códigos mais antigos da história do Linux. Isso facilitou a adoção, mas adicionar funcionalidades novas foi ficando mais e mais difícil, e mesmo os desenvolvedores do ext4 concordam que já chegou no limite e acham que coisas mais avançadas só vão ser possíveis em cima do ButterFS. Não tem mais nenhum outro file system no Linux com potencial, porque o OpenZFS precisaria resolver esse problema de licenças e tudo mais. O JFS da IBM e o XFS da Silicon Graphics também são antigos e pouca gente tem interesse em dar suporte. A PFS é proprietário só da Apple, NTFS continua proprietário só da Microsoft, então só sobrou mesmo o ButterFS. Eu comecei a usar o ButterFS no meu Arch Linux Manjaro, e embora o Manjaro não dê suporte total na instalação, foi bem fácil configurar a partição manualmente, e uma vez instalado, é transparente para o Linux e funciona muito bem. Essa transparência é muito porque todo sistema operacional moderno hoje funciona com o tal do VFS ou Virtual File System, como eu expliquei no começo. Dessa forma, você não precisa fazer aplicações específicas para cada file system, e por isso o Nautilus do GNOME, que é o equivalente do Explorer do Windows ou Finder de Mac, vai conseguir realizar as operações básicas como listar diretórios, copiar arquivos, renomear diretórios e coisas assim, em qualquer file system, seja ext4 ou ButterFS. Mas para fechar a história, ainda faltou falar do último file system. Eu disse que o APFS e mesmo o HFS Plus, antes deles, são proprietários da Apple, sem código aberto. Então se você formatar um pendrive em APFS, na prática só vai conseguir ler em outro Mac. O mesmo vale para o NTFS da Microsoft. Hoje em dia a gente até consegue pelo menos ler dados de NTFS em Mac e Linux, mas escrever ainda é instável, porque os drivers não são suportados pela Microsoft e nunca se sabe quando uma atualização do NTFS vai deixar volumes que dependem do driver open source corrompidos. Por outro lado, todo o file system de Linux é aberto, mas nem Apple e nem Microsoft têm interesse em dar suporte nativo no macOS ou Windows. Ou seja, se você precisa transferir dados entre diferentes sistemas operacionais, como é que faz? A forma mais fácil talvez seja usando o NFS, que é o Network File System. É como você se conecta a pastas compartilhadas na rede local. NFS é um protocolo para file systems distribuídos em rede, desenvolvido pela Sun. Pois é, a Sun foi um dos desenvolvedores mais influentes dos anos 90 e 2000, uma pena que morreu. Como é código aberto, praticamente todo mundo suporta NFS. O mundo Windows, obviamente, tem protocolos proprietários como o SMB, que é o Samba, e CIFS. CIFS é o sucessor do antigo Samba. A menos que você precise se conectar em algum servidor antigo em Windows 2000, vai usar CIFS. SMB é o Server Message Block, mas a gente conhece como Samba mesmo e é bugado, tem buraco de segurança e não é recomendado. CIFS é o Common Internet File System. Mesmo em Linux e Mac dá para se conectar com esse protocolo. Felizmente eu nunca precisei lidar muito com nenhum deles, mas meu feeling é que NFS tende a simplesmente funcionar e CIFS vira e mexe tem probleminhas. Mas hoje em dia, para a maioria da população, ambos funcionam bem o suficiente para copiar arquivos entre seu PC e seu notebook, por exemplo.
Mas e pendrives? Pendrives são dispositivos USB com chips de armazenamento com memória flash. Além de HDs externos, que são basicamente caixinhas com adaptadores SATA para USB, temos pendrives e SD cards. E SD cards variam em qualidade. Os melhores são os SDXC UHS. Se você não é da área de vídeo, nem deve saber que existia diferença, mas SD card e mini SD card têm classes diferentes de velocidade. A classe 2 é a mais lenta, nem sei se ainda existe, porque é só de 2 MB por segundo, horrível de lento. A classe 4 é 4 MB por segundo, classe 6 é 6 MB por segundo, classe 10 é 10 MB por segundo. Eu pessoalmente acho 10 MB por segundo horrível, mas a maioria dos SD card baratos que você achar podem ser de 6 MB ou menos. Os realmente bons que qualquer câmera de 4K vai exigir são os SDXC UHS, que é Ultra High Speed. E mesmo assim não é tão ultra high assim. O UHS-1 ou U1 são os mesmos 10 MB por segundo da classe 10. O top de linha são os UHS-3 ou U3, que são 30 MB por segundo de velocidade de gravação sequencial. Assim como no caso de USB, que tem tipo de conector como USB Type-C e USB, o protocolo como 3.2 Gen 2, ainda tem os tipos de barramento de SD card. Normal é para as classes 2 até 6, High Speed é para a classe 10, e o HS1 é para U1 e o HS2 é para U3. Na prática é simples, se você for amador, classe 6 é mais que suficiente. Se for profissional, para de fazer economia porca e compra SDXC U3, senão não tem como gravar 4K acima de 60 quadros por segundo. Outro dia eu quero tentar explorar mais sobre vídeos, mas de volta a SD cards e pendrives, que file systems vamos usar neles? Qualquer um serve, mas se quiser usar o pendrive para copiar arquivos de um Mac para Windows ou Linux, existe algum file system que funcione em todos? Ironicamente tem, e é um derivado do FAT32. Não sei lá por que a Microsoft resolveu ser bonzinha com o mercado e abriu a especificação do FAT e criou o EXFAT, ou Extensible FAT, em 2006. Provavelmente pelo crescimento do mercado de multimídia, de câmeras fotográficas e vídeo. Ela viu que ninguém estava afim de adotar o NTFS. Antes que acabassem adotando outro padrão, ela escolheu o menor de 2 maus e criou o EXTFAT como padrão aberto. O EXFAT é um file system com cheiro de mofo desde o nascimento. É o pior em termos de funcionalidades comparado com todos que eu expliquei hoje. Perto de um ZFS, ou ButterFS, ou mesmo APFS, o EXFAT é um Neandertal andando nos tempos modernos. Mas isso não importa. Um file system de dispositivos para gravação de câmera não precisa de gerenciamento de volumes, pools de storage, não precisa de compressão, nem de encriptação, porque velocidade é a prioridade. E não está nem aí para journaling, copy on write ou qualquer coisa assim. Um dispositivo para câmera precisa só ser muito rápido e suportar arquivos muito grandes, e só. Porque logo depois da gravação, os arquivos vão ser copiados para um servidor de ingestão de vídeo e o SD card ou HD externo vai ser apagado para a próxima gravação. Ninguém vai manter nada importante em EXFAT por muito tempo. Os arquivos só precisam durar o suficiente para serem transferidos para outro lugar depois, como um servidor que aí sim está rodando o OpenZFS, e lá sim precisa de todas as garantias de redundância que eu já expliquei. Mas numa câmera, EXFAT suporta volumes de até 16 exabytes teóricos e nem existe um SD card perto disso, e suporta arquivos de até 16 exabytes também, ou seja, não tem nenhuma garantia que semana que vem seus arquivos vão estar lá, mas foda-se. Não precisa durar tudo isso, só precisa ser rápido. E a ironia é isso, o EXFAT sendo o file system descendente dos anos 80 e não tendo implementado nenhuma funcionalidade moderna, ficou rápido hoje. Ele é simples de dar suporte, não tem nada complicado como gerenciador de volumes ou encriptação, é só o bom e velho FAT, só que sem limites de espaço e tamanho de arquivos. Sendo assim, ficou fácil dar suporte e por isso, além de Windows, tanto a Apple quanto o Linux passaram a dar suporte. Interessante como o único file system universal hoje é o EXFAT. Se você vai transferir arquivos entre máquinas com sistemas operacionais diferentes ou com coisas como câmeras, provavelmente vai usar SD cards ou HDs externos formatados em EXFAT. E aqui termina a nossa jornada sobre dispositivos de armazenamento e sistemas de arquivo. A intenção foi dar contexto de como as coisas evoluíram, como uma se relaciona com a outra e por que são importantes. Eu espero que isso tenha ajudado a dar uma luz nessa sopa de letrinhas. E se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha, assinem o canal, cliquem no sininho, compartilhem o vídeo para ajudar o canal e a gente se vê. Até mais!